Causa de nossos pecados, não peque, mas seja contrito, se arrependa com remorso, fique triste pelos seus erros, arrependa-se arduamente de todas as iniquidades de sua vida impura, nos deixa para trás os pecados que nos impedem. Vamos ouvir o seu chamado para sermos adotados. Que triste pelos seus erros, arrependa-se arduamente de toda iniquidade de sua vida impura. Irmãos queridos, canta todos juntos, em nossos corações servir nosso Mestre. Somos gratos agora e para sempre, nosso Pai, nosso amado Salvador. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. A Ele vidas e força devemos, e também coisas boas que temos. Seja Deus todo louvor, Deus de Abraão e de Israel. Sempre cantamos com graça em
nossos corações. Com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Pai amado, sempre gratos seremos por salvar nossas almas da escuridão. Chamaste na igreja de Deus, nos escolheste e santo nos fez. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Em teu nome nos alegramos, porque aliviaste todas as dores. Exaltamos teu nome para sempre, até a eternidade com Jesus. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus. A única igreja que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo, em sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, que é Cristo conosco e nós com Ele. Meus amados irmãos, a leitura de hoje está no livro de Ezequiel, do capítulo 11 ao capítulo 15. Ezequiel, do capítulo 11 ao capítulo 15. Ezequiel, que vem logo depois do profeta Jeremias, né?
Ezequiel é enviado ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel. Então, Deus chamou Ezequiel para falar a seu povo rebelde, né? O povo de Deus, herança de Deus, que se tornaram desobedientemente totalmente, não obedecendo a lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, nem aos profetas que Deus enviou para retratar eles, eles não aceitaram, nem Jeremias, e agora tem Ezequiel para falar para esse povo através da boca de Deus. E aqui no capítulo 11 de Ezequiel, retrata o juízo de Deus, olha só, né? O juízo de Deus contra os chefes do povo israelitas. O juízo de Deus contra os chefes do povo de Deus, os israelitas. Vamos ler. Então abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, vamos ler. Então me levou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do templo de Salomão, lá em Jerusalém, né? Então o Espírito de Deus levou Ezequiel à porta oriental do templo de Salomão, o qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, né? E no meio desses 25 homens que estavam na entrada da porta, no meio deles estava Jaazanias, filho de Azur, e a Palatias, filho de Banaias, príncipe do povo israelitas em Jerusalém, lá no templo de Salomão. E disse-me o Espírito de Deus, disse a Ezequiel, falou para Ezequiel dessa forma, e disse-me: filho do homem, estes são os homens que maquinaram a iniquidade e dão ímpio conselho nesta cidade aqui em Jerusalém, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, né, de criar igreja, de criar templo, é o que eles estão falando. Não está próximo de edificar casa. Esta cidade é a caldeira e nós somos a carne. É o que eles estão comentando, né? Que tá no tempo, que o tempo está próximo lá em Jerusalém. Eles estão à porta do templo de Salomão, né? Eles estão na porta do templo de Salomão, na porta oriental do templo, e eles estão falando entre si, dizendo: não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a caldeira e nós somos a carne. É o que eles estão comentando entre si, esses 25 homens.
Portanto, diz Deus para Ezequiel profetizar contra esses 25 homens que estão à porta do templo do lado oriental. E Deus está dizendo para Ezequiel: profetiza. E caiu sobre mim o Espírito do Senhor, diz Ezequiel, né? E caiu sobre Ezequiel o Espírito do Senhor e disse a ele: fala assim, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa dos israelitas, pois eu conheço as coisas que vos entram na mente de vocês. É o que Deus está falando através do profeta Ezequiel, para Ezequiel falar a esses 25 homens que estão à porta do templo de Salomão, do lado do Oriente, né? Onde eles estão comentando, né? Estão comentando que Jerusalém é como uma caldeira e que eles é a carne para ser cozinhado, né? Portanto, Deus diz ao profeta Ezequiel, diz assim: profetiza a esses homens. E caiu sobre Ezequiel o Espírito do Senhor, e ele disse: assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa do povo israelita, pois eu conheço as coisas que vos entram na mente de vocês. Multiplicaste os vossos mortos espiritualmente nesta cidade, tanto morto espiritual quanto a mortos carnalmente, que Deus está mandando matar ao fio da espada, né, matando de fome e também de doença. Deus está castigando esse povo, porque nesse tempo aqui Deus está matando o seu próprio povo ao fio da espada, de fome e de doenças. Já nos dias de hoje é diferente, né? Nos dias de hoje, Deus está matando o povo diferentemente, espiritualmente. Nos dias de hoje, Deus está matando as pessoas rebeldes, as pessoas contra a lei de Cristo, as doutrinas de Cristo, aos novos mandamentos. Deus está matando espiritualmente pela desobediência dessa nova lei que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo. Mas nessa época aqui, do profeta Daniel, de Jeremias e muitos outros, Deus está matando o seu próprio povo ao fio da espada, né? Está matando de fome e de peste, de doenças, por causa da rebeldia, né? Por não estar obedecendo a lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, que foi dada para este povo israelitas serem conduzidos até a vinda de Jesus Cristo, né? Quando Cristo viesse com a nova lei, então eles eram conduzidos pela lei de Moisés para a nova lei, a lei que Deus ia enviar através de seu Filho, que é a Igreja de Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados e possa caminhar no caminho para a salvação e vida eterna. E eles não quiseram,
não aceitaram nem mais a lei de Moisés e nem tampouco a lei de Cristo, para que ele se arrependesse de seus pecados, tá? Isso foi o que aconteceu com o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que se chamava Israel, né? Então Deus está falando através de Ezequiel, aqui no capítulo 11 de Ezequiel, dizendo para eles assim: vocês se multiplicaram vossos mortos nesta cidade, aqui em Jerusalém, e enchestes as suas ruas de mortos, né? Deus está mandando Ezequiel dizer isso a este povo que era de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que vocês deitaram no meio desta cidade aqui em Jerusalém, esses são a carne, e ela é a caldeira, porque Nabucodonosor e os caldeus colocaram fogo em Jerusalém e colocaram fogo nas cidades ao redor de Jerusalém, no povo da tribo de Judá, que eram de Satanás. Abandonaram Deus e foram para Satanás por causa dos ídolos, né? Por causa dos ídolos, das estátuas de esculturas que eles mandavam criar, criavam uma igreja, um templo, colocavam essas estátuas lá dentro, de homem, de mulher, de animais, de aves e até de répteis, para eles cultuarem, para eles adorar, para eles orar a esses deuses de Satanás, né? Isso era a prática que o povo de Deus, a herança de Deus, se tornaram desobedientes para praticar essas abominações contra Deus. Portanto, assim diz o Senhor: vossos mortos que vocês mesmos deitaram aí no meio dessa cidade, em Jerusalém, esses são as carnes, e Jerusalém a caldeira, e vocês, porém, não tirarei do meio dela. Deus está dizendo através do profeta Ezequiel que não vai tirar esse povo aí do meio, né? Porque são de rebelde e eles vão se queimarem também. Temeste a espada, e a espada eu a trarei sobre vocês, né? Temeste a espada, e a espada, Deus está dizendo através do profeta Ezequiel, naquele tempo, muito antes da vinda de Jesus Cristo, tá? Esses acontecimentos é muito antes da vinda de Jesus Cristo, ao povo que era de Deus, ao povo que era a herança de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era o Israel. Então Deus vai trazer para eles, diz o Senhor, a espada, e vos farei sair do meio de Jerusalém, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei juízo entre vocês. É o que Deus está falando a esse povo rebelde através do profeta Ezequiel, né? Caireis a espada nos confins do povo israelita, vos julgarei, e vocês sabereis que eu sou o Senhor,
o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Esta cidade vos servirá de caldeira, né? Jerusalém vai servir de caldeira para esse povo rebelde, para serem queimados, né? Nem vocês servirei de carne no meio dela. Nos confins dos israelitas vos julgarei vocês. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado nos meus estatutos dentro da lei de Moisés, nem executado as minhas ordenanças dentro da lei de Moisés. Antes, tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão em redor de vocês, né? Então, esse povo de Deus, herança de Deus, esses israelitas, eles não estão andando de acordo com a lei de Moisés, das ordenanças e dos estatutos da lei de Moisés, que Deus deu para eles serem conduzidos até a vinda de Cristo. Mas estão andando segundo as nações que não é de Deus ao redor deles, né? Nações que na qual cultuam imagem de esculturas de homem, de mulher, de animais, de aves e de répteis. Criam seus templos, criam suas igrejas, coloca essas estatuetas lá dentro para o adorarem, para orar. E é por isso que Deus está abominando o seu próprio povo por causa dessa rebeldia na qual ele fala na lei de Moisés que não pratiquem essas abominações, né? E eles não estão obedecendo. Já enviou vários profetas para alertar do seu erro, para exortar da sua maldade, né? Porque não só é isso que eles estão praticando, não só é isso, né? Não é só adorar as estátuas que eles estão fazendo. Eles estão roubando, estão matando, estão adulterando, estão sendo gay, estão sendo lésbica, né? Tudo isso é prática desse povo. Estão julgando o certo pelo errado, e etc, e etc, e etc. Esse é o procedimento do povo que era de Deus. Herança de Deus. Resgatados lá do Egito por Moisés e seu irmão Arão, mas quando adentraram na terra prometida, perverteram a lei de Moisés e não estão dando mais ouvido à voz do Senhor. Por esse motivo, todo esse povo está se tornando abominável a Deus pela desobediência à lei de Moisés, aos estatutos da lei de Moisés, às ordenanças da lei de Moisés, que foi dada para esse povo serem conduzidos até a vinda de Cristo com a nova lei, com as doutrinas, com os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Porque não há outra igreja verdadeira a não ser a igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos. Isto é,
a igreja de Deus, quem é Cristo conosco e nós com ele, tornando assim cristão verdadeiro, para caminharmos para a salvação e a vida eterna até o último dia desse mundo podre de hoje, né? Até o último dia desse mundo podre de hoje. Por quê? Porque esse mundo está podre? Está podre porque a humanidade desse mundo estão seguindo as Satanás, as igrejas de homens e não igreja de Deus, né? O povo estão cultuando nas igrejas dos homens, do homem para o homem e não para Deus, com invenções, com dízimo, né? Fazendo as pessoas, né, pagar dízimo para ser. Quem paga dízimo é o quê? Quem paga dízimo é o quê? Alguém aí sabe? Escreve aí na barra de rolagem. Quem paga dízimo é amaldiçoado. Quem paga dízimo é amaldiçoado. Mas, irmão, como é que o senhor vai falar uma coisa dessa se foi Deus quem ordenou a pagar o dízimo? Foi Deus, claro que foi. Para quem foi dado o dízimo lá naquela época antes da vinda de Cristo? Na lei de Moisés, não na lei de Cristo. Para o povo de Deus, para a herança de Deus, os israelitas. O dízimo foi concedido para os israelitas dar à tribo de Levi, que não teve terra para trabalhar nem para criar. Por isso que Deus ordenou aos israelitas pagadismo, aos sacerdotes da tribo de Levi, porque foram constituídos sacerdotes para cuidar daquele tabernáculo ambulante, né? O tabernáculo ambulante aqui na terra. Então, quem paga dízimo hoje é amaldiçoado, como o próprio povo de Deus, que foram amaldiçoados por Deus, né? E a lei de Moisés tornou-se maldição. Dízimo é da lei de Moisés, e a lei de Moisés é maldição, né? A lei de Moisés é maldição. Mas, irmão, que é isso? Onde é que está escrito isso, que a lei de Moisés é maldição? Vamos ler no livro de Gálatas, né? Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 10, 11, 12 e 13. Está claro lá que a lei de Moisés e quem dá dízimo é amaldiçoado. Por quê? Porque a lei de Cristo nos resgatou, diz o apóstolo Paulo, que é israelita, né? Diz o apóstolo Paulo que é um desses israelitas. Ele está falando aos Gálatas que Cristo, na sua nova lei, resgata aqueles que seguiam a lei de Moisés, resgata da maldição da lei de Moisés. É o que o apóstolo Paulo, gratidão, irmã Lari, pelo bastãozinho, que Deus abençoe. Então o apóstolo Paulo está dizendo lá em Gálatas que Jesus Cristo resgatou com sua nova lei aqueles que estavam sobre a maldição da lei de Moisés, ok? A lei de Moisés é uma lei material, é uma lei de sacrifício material. A lei de Cristo
é a lei de sacrifício espiritual para a salvação e vida eterna, né? Então, é muito diferente a lei de Cristo para a lei que foi dada aos israelitas para serem conduzidos até Cristo. Não é verdade? Vamos ler, meus amados. Vamos ler a Bíblia. Ore a Deus para que Satanás não segue o seu entendimento. Porque Satanás cega o entendimento das pessoas para ela não descobrir a verdade e viver no erro, na mentira, no engano dessas igrejas falsificadas que tem em cada esquina para enganar você, meu amado irmão, minha amada irmã, congregado aqui comigo na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Muito cuidado que já tem várias igrejas de Deus falsificadas, tá? Não é o nome. Tem pessoas criando igreja de Deus por aí falsificada. Muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a igreja de Deus que Deus enviou através de Jesus Cristo, ela está escrita na Bíblia, Igreja de Deus, somente. Igreja de Deus, na lei de Cristo, nas doutrinas de Cristo, nos novos mandamentos. Isto é, a igreja de Deus. Um dia desse, eu vinha numa viagem e passei numa cidade e estava escrito lá em uma casa, escrito assim: Igreja de Deus Pentecostal. Olha só, estava escrito lá, Igreja de Deus Pentecostal. De Deus lá não tem nada, né? De Deus lá não tem nada, porque a igreja de Deus não é pentecostal. Não é. A igreja de Deus não é pentecostal, é igreja de Deus, somente. Então, se o pregador é verdadeiramente um verdadeiro cristão, batizado e fundado naquilo que Deus enviou através de Jesus Cristo, ele não colocaria Igreja de Deus Pentecostal, mas poderia colocar local de reunião dos membros da Igreja de Deus. Esta é a verdade, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, que é Jesus Cristo em nós e nós com Ele. Gratidão, não vi, gladiador é. Bem, vamos dar a sequência aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 11, o versículo é o 13 em diante, né? Que eu dei uma paradinha para essa exortação, mas vamos continuar no livro de Ezequiel, capítulo 11, onde Deus está enviando Ezequiel para o seu povo rebelde, né? Para orientá-los, para admoestá-los, para falar sobre a sua rebeldia, para eles atentarem para Deus. Vamos ler a continuação. E aconteceu que, profetizando eu, Ezequiel, né? E aconteceu que, profetizando eu, Ezequiel, morreu Palatias, filho de Banaias. Então caí com o rosto em terra. Olha só quão pecador era esse camarada, né? Quando Ezequiel começou a falar o que Deus mandou ele falar,
imediatamente morreu Palatias, filho de Banaias. Então Ezequiel caiu com o rosto em terra e clamou com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim cabal ao remanescente do povo israelita? Ezequiel perguntou para Deus, clamando em alta voz, dizendo: Ó Deus, dará fim cabal, vai acabar com todo o remanescente do povo israelita? Então veio a mim novamente a palavra de Deus, diz Ezequiel, Então Ezequiel está dizendo que veio novamente a palavra de Deus para ele, dizendo para ele falar para esse povo aí em Jerusalém. E Deus falou assim através de Ezequiel, Teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e de toda a casa do povo israelita, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. A nós se nos deu esta terra em possessão. Eles mesmos, entre si, estão expulsando os irmãos lá em Jerusalém. E Deus está revelando, através do profeta Ezequiel, ao próprio povo aí em Jerusalém, Eles disseram, Esse povo israelita, Os teus irmãos, os teus próprios irmãos, olha só, Os próprios irmãos no meio do povo israelita, os homens do teu parentesco, tio, sobrinho, primo, que está em Jerusalém, e todo o povo israelita, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém, que são israelitas, disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Eles disseram, mandaram abandonar Deus. O próprio povo israelita entre si está mandando abandonar Deus e ir para longe de Deus. E nós se nos deu esta terra em possessão, porque a nós se nos deu esta terra em possessão. Portanto, diz o Senhor a Ezequiel: ainda que os mandei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Deus está prometendo a esses israelitas que para onde eles for, Deus vai servir de santuário para eles, Eles mesmos sendo rebeldes, esse que vai ser expulso de Jerusalém, Deus está dizendo que vai servir de santuário por um pouco de tempo fora de Jerusalém. Portanto, diz Ezequiel, diz a eles Ezequiel: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntai-vos do meio dos povos, e vos escolherei do meio das terras para onde foste espalhado, e vos darei a terra dos israelitas. Deus está dizendo que vai dar a terra a eles, dos israelitas.
e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis. Deus está prometendo a esse povo de Deus, herança de Deus, que vai ser expulso pelos seus próprios familiares por estarem adorando a Deus, porque não é todos os israelitas que estão na mão de Satanás. 10% deles estão com Deus verdadeiramente, mas 90% estão seguindo Satanás. Então esses 10% que está sendo expulso pela sua própria família, pelo seu próprio irmão, no meio da comunidade, do povo israelita, do povo de Deus, herança de Deus, Deus está dizendo para eles: hei de ajuntar vocês no meio desses povos, e vos recolherei, eu vou recolher vocês do meio das terras para onde vocês estão sendo espalhados, e vos darei a terra dos israelitas para vocês, e virão ali e tirarão delas todas as suas coisas detestáveis que há lá, as estátuas de esculturas, né? As estátuas de escultura de homem, de mulher, de animais, de aves e até de répteis, de jacaré, de cobra. Todas as suas abominações vocês irão tirar de toda lá do meio dessas terras, né? Essa é a promessa de Deus para esses israelitas que está sendo expulso pelo seu próprio povo por estar adorando Deus verdadeiramente e cumprindo verdadeiramente a lei de Moisés, né? Porque no meio de trilhões de pessoas israelitas, há 10% deles que está seguindo a lei de Moisés. Outros 90 não estão, né? Os outros 90 não estão porque estão com Satanás. Mas tem uns 10% que ainda está seguindo a lei de Moisés para serem conduzidos até a vinda de Cristo, né? E Deus está dizendo através do profeta Ezequiel: e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, né? Deus vai colocar nesse povo que é obediente a Deus, que foram expulsos do meio do seu próprio povo, Deus está dizendo que vai colocar nele um novo coração, né? Um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra endurecido, e lhes darei um coração de carne, por causa da obediência, né? Por causa da obediência. Se eles continuarem na obediência à lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés e as ordenanças, né? Para que andem nos meus estatutos que eu dei na lei de Moisés e guardem as minhas ordenanças que eu dei na lei de Moisés, para vocês cumprir, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, né? Então, se esse povo que está sendo jogado fora de Jerusalém pelos seus próprios familiares, né? Pela sua própria raça, está sendo expulso de suas terras por causa que estão seguindo Deus, estão seguindo verdadeiramente,
Então Deus vai dar um coração novo para eles, um espírito novo, né? Vai dar a ele um coração novo, um espírito novo, mas eles têm que guardar os estatutos da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés e cumprir, né? E cumprir. E aí eles se tornam povo de Deus e Deus será dele. É o que Deus está falando aqui no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 20. Ezequiel 11, versículo 20. É o que Deus está falando através de Ezequiel para esse povo israelita que foram expulsos lá de Jerusalém. Mas agora vem a retaguarda, né? Mas quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis, né? Porque se no meio desse povo não tiver algum que queira seguir a essa ordenança, a esses estatutos na qual Deus deu dentro da lei de Moisés para eles obedecer, se eles não quiserem, o que irá acontecer? Mas quanto àqueles cujo coração andar após as coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Que caminho é esse? Que vai cair na cabeça desse povo que é transgressor da lei de Moisés, que é transgressor dos estatutos da lei de Moisés e das ordenanças. Qual o caminho é esse? O caminho do lago de fogo, o caminho para o inferno, né? Porque eles estão rejeitando Deus, né? Não querem seguir o que Deus está ordenando, né? Até a vinda de Cristo, para a nova lei, para se converterem, para se lavarem, para receber o espírito de adoção, para serem chamados filhos de Deus, como Cristo é, né? Essa é a proposta para toda a humanidade. Tudo isso aqui, meus amados irmãos e irmãs, nos dá de exemplo para hoje, né? Nos dá de exemplo, porque se nesse tempo aqui, aquele que não obedece à lei de Moisés, né? Então vai cair sobre a cabeça desse povo, né? Um caminho, né? Vai recair nas suas cabeças o seu caminho. Se eles estão andando contrário àquilo que Deus manda, qual é o caminho dele? O lago de fogo, o inferno. Assim também será o povo de hoje. Assim também será o povo de hoje. Aquele que não anda na lei de Cristo, nas doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, para se lavar, se batizar, receber esse espírito de adoção, se tornando um verdadeiro cristão, para ser chamado filho de Deus, como também Cristo é. Essa é, né, a exortação dentre esse tempo aqui e para os dias de hoje. Nos dá exemplo, né? Se esse povo aqui não seguir a lei de Moisés até a vinda de Cristo, será condenado. E aquele nos dias de hoje que não seguir a lei de Cristo,
as doutrinas de Cristo, os novos mandamentos, também será jogado no lago de fogo, porque estão andando no caminho da desobediência. Essa é a realidade para os dias de hoje. Então, os querubins elevaram as suas asas, porque essa visão está tendo desde o primeiro capítulo do profeta Ezequiel, né? Dos 4 querubins, dos anciãos, das rodas, né? Então, Ezequiel está falando, então os querubins elevaram as suas asas, estando a roda ao lado deles, e a glória de Deus dos israelitas estava em cima deles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade de Jerusalém e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade de Jerusalém. Então o Espírito me levou, diz Ezequiel, né? Então o Espírito me levantou, diz Ezequiel, então o Espírito me levantou e me levou na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia, para os exilados. Assim foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro, aqueles israelitas que foram levados como escravo para a Babilônia por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Todas estas coisas foi falada através do profeta Ezequiel, que o Senhor me tinha mostrado nessas visões, né? Meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, né? Que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos ler em Ezequiel 12. A mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispersão. A mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispersão. Vamos ler. Ainda veio a mim, Ezequiel, né? Eu estou lendo para vocês no livro de Ezequiel, capítulo 12. Ainda veio a mim, diz Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, né? Filho do homem, diz Deus através do profeta Ezequiel, tu habitas no meio da casa rebelde, tu habitas no meio do povo israelitas rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque israelitas rebelde. Tu, pois, Ezequiel, ó filho do homem, prepara-te os trastes, né? Prepara os trastes para mudares para o exílio, e de dia muda a vista deles, e do teu lugar mudarás para o outro lugar a vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são homens rebeldes. A vista deles, pois, tirarás para fora de dia o teu traze, como para mudança. Então tu sairás
da tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Para o exílio. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede, e por ali sairás à vista deles. Levarás aos ombros as tuas coisas, e as escuras os transportará e cobrirá o teu rosto, para que não vejas o chão, porque te pus por sinal no meio desse povo israelita. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus tirei para fora de dia, como para o exílio. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede, às escuras saí, carregando aos meus ombros à vista deles. E veio a mim Ezequiel, a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou os israelitas, aquela casa rebelde, o que fez tu? E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa do povo israelita que está no meio de Jerusalém. Dize: eu sou o vosso sinal. Deus está mandando dizer para esse povo, através de Ezequiel, que ele é o sinal deles. Assim como eu fiz, assim lhe fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro como escravo. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros os trastes, e as escuras sairá a ele, fará uma abertura na parede e sairá por ela. Ele cobrirá o seu rosto, pois com os seus olhos não verão o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado no meu laço. E o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Contudo, não haverá ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalhá-los-ei, e a todos os ventos desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e o espalhar entre os países. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapo da espada, da fome e da peste, para que confessem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai deixar alguns, para servir de exemplo, mesmo eles com as suas abominações, mas para confessar o seu erro, para que os outros saibam que Deus é Deus. Ainda veio a mim Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com receio, e dirás ao povo israelita da terra:
Assim diz o Senhor Deus, acerca dos habitantes de Jerusalém. Na terra dos israelitas, o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam, né? Esse povo que era chamado povo de Deus, herança de Deus, tornaram-se povos violentos, né? Violento, onde maltrata o seu próprio povo, né? E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor, né? Então, todo esse povo que é chamado povo de Deus, herança de Deus, irão sofrer essas consequências por causa da rebeldia contra Deus, né? Contra Deus, contra os profetas, contra a lei de Moisés, os estatutos e ordenanças da lei de Moisés, né? Tudo isso irá acontecer. Meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira, porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus. Não há, nem jamais haverá. É claro que tem milhões de igrejas católicas, mas não é de Deus. Existem milhões e milhões de igrejas evangélicas, mas não é de Deus. É do homem para o homem, né? É igreja de homens para o homem, não é de Deus, né? Por isso que a única igreja verdadeira é a Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo, em sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, que é o próprio Cristo em nós e nós com ele. Meus amados irmãos, vamos ler agora no livro de Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. Profecia contra os falsos profetas, né? Profecia contra os falsos profetas no meio do povo de Deus, herança de Deus, os israelitas, né? Profecia contra os falsos profetas no meio do povo que era de Deus, os israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel. Vamos ler. E veio ainda a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: que provérbio é este que vocês tendes na terra dos israelitas, dizendo: dilataram-se os dias e falha toda a visão. Deus está perguntando ao profeta Ezequiel que tipo de provérbio é esse que eles falam entre si no meio do povo que era de Deus. Eles estão falando esse provérbio, né? Provérbio, dizendo assim: dilataram-se os dias e falha toda a visão. Isso é o que eles estão falando. Portanto, Deus diz a Ezequiel falar para esse povo: farei cessar este provérbio que vocês falam, né? Farei cessar este provérbio que vocês falam, e não será mais usado entre o povo de Deus, os israelitas. Mas dizei-lhe, Ezequiel: está próximo os dias e o cumprimento de toda a visão. É o que Deus está mandando Ezequiel falar
para esse povo rebelde, né? Pois não haverá mais nenhuma visão vã. Deus está prometendo que não vai haver mais nenhuma visão vã, nem adivinhação, nem adivinhação lisonjela, né? No meio do povo israelita. Não vai ter mais, eles não vai ter mais nenhuma visão em vão, nem adivinhação lisonjela, né? No meio deles, porque eu sou o Senhor, falarei a palavra que eu falar, se cumprirá. Falarei a palavra que eu falar, se cumprirá. Não será mais adiada, pois em nossos dias, ó povo rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo: eis que os da casa do povo israelita dizem: a visão que este vê é para muitos dias no futuro, e ele profetiza de tempo que estão longe. Portanto, diz a eles, Ezequiel, que eu estou dizendo: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas as palavras que falei se cumprirá, diz o Senhor, através do profeta Ezequiel, a esse povo rebelde aí de Jerusalém, os israelitas. Veio novamente a palavra do Senhor para mim, eu que sou Ezequiel, dizendo: profetiza contra os profetas do povo israelita, e diz a esses videntes, no meio deles tem pessoas videntes, que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas insensatos, né? Isso serve para hoje, né? Isso nos dá exemplo para hoje. Tem muitas pessoas profetizando nos dias de hoje insensatez, né? Tem muitos profetas nos dias de hoje, profetas falsos, falsificados, né? Que são insensatos, profetizando insensatamente, como nesse tempo aqui, que segue o seu próprio espírito e que nada viram, né? Tem muitas pessoas também nos dias de hoje, nessas igrejas de Satanás que tem por aí, chamada de evangélica, né? Nessas igrejas de Satanás chamada de evangélica, que eles profetizam dizendo: oi, meu amor, Deus mandou te dizer isso, isso, isso e aquilo. Mentira! Deus não mandou dizer nada, né? Mas eles profetizam. Deus mandou dizer que é assim, assim e assado. Eu sonhei Deus me dizendo assim, assim, assim. Não é verdade? Verdade sim. Esses são os profetas insensatos dos dias de hoje, né? Profetiza contra esses profetas e diz: esses videntes só profetiza o que vê o seu coração, mas não ouve a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus: ai desses profetas insensatos, né? Ai deles que profetizam mentiras dentro da própria palavra de Deus,
que pregam coisas enganosas dentro da própria palavra de Deus. São profetas insensatos. Se nessa época aqui já existiam essas coisas, né? 4, 5 mil anos antes da vinda de Cristo, né? Antes da vinda de Cristo, já existia esses profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram, né? Mas eles estão pregando que viu, que foi Deus quem mostrou para ele, como também nos dias de hoje, né? Muitas pessoas nos dias de hoje dizem: Deus mandou te dizer, Deus me mostrou, Deus falou para mim. Mentira! Mentira! São profetas insensatos, falando aquilo que há no seu coração e não que há na palavra verdadeira que Deus manda. Os teus profetas, ó israelita, têm sido como raposa nos desertos, né? Então esses profetas dessa época aqui e esses profetas dos dias de hoje que profetizam mentiras, profetizam enganos dentro da própria palavra de Deus, são profetas insensatos, são como raposa no deserto. Não subsistes as brechas, nem fizeste uma cerca para a casa dos israelitas, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhações, né? Esse povo viram vaidade e adivinhações mentirosas, os que dizem, né? Os que profetizam essas coisas, eles viram vaidades e adivinhações mentirosas, os que diz. O Senhor diz: quando o Senhor não os enviou e esperam que sejam cumprida a palavra. Acaso não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhações mentirosas? Quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei, né? Muitos pregadores de hoje, dessas igrejas falsificadas, tá dizendo: o Senhor me falou, o Senhor disse a mim, e vai falar para as pessoas dentro das suas congregações coisa que Deus não falou, né? É o que, se nessa época aqui do profeta Ezequiel já havia essas coisas, imagina no dia de hoje, né? Nessas igrejas falsas que tem por aí, né? Porque o Senhor diz: sendo que eu tal não falei essas coisas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque tende falado vaidade e vistos mentiras, por isso eis que eu sou contra vocês, diz o Senhor, né? Tanto naquela época quanto hoje, né? E hoje também, muito mais nos dias de hoje. Se você anda profetizando mentira, porque profetizar é falar da palavra de Deus, mas se você vai profetizar com engano, com enganação, com mentira dentro da própria palavra de Deus, Deus vai ser contra você no último dia e você não alcançará a salvação, porque quem é mentiroso é de Satanás. Não, meu amor, fecha não, deixa uma brechinha aí. Não muita, só um pouquinho, bota o...
Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque tendes falado vaidades, vistos mentira, por isso eis que eu sou contra vocês, diz o Senhor. E a minha mão será contra esses profetas que vê vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa do povo israelita se escreverão, nem entrarão na terra dos israelitas, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Fala Ezequiel, pela ordem de Deus. Deixa eu abrir aqui para o cachorro, né? Portanto, sim, porquanto desviaram, né? Porquanto esse povo se desviaram, dizendo: paz não há. E quando se edifica uma parede, eis que rebocam de argamassa fraca. Portanto, sim, porquanto desviaram o meu povo israelita, o povo de Deus, se desviaram de Deus, se desviaram da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, dizendo: paz, e não há paz. E quando se edifica uma parede, eis que a rebocam com a argamassa fraca, com reboco fraco. Dize aos que a rebocam de argamassa fraca que ela cairá, sobrevirá forte chuva, grandes pedras de Saraíva cairão, e o vento tempestuoso a fenderá, né? Ele vai construir, esse povo de Deus, herança de Deus, que estão com Satanás, estão desobedientes a Deus, eles vão construir casa, rebocar com uma massa fraca, então vai se fenderá, porque Deus vai mandar grandes pedras de Saraiva caindo, e um vento de tempestade vai fender as suas casas. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com vento de tempestade, e na minha ira farei cair forte chuva e grandes pedras na minha indignação para os consumir, né? O próprio Deus vai fazer que suas casas sejam destruídas por pedras grandes que vai cair nelas, por ventos muito fortes, por causa do furor de Deus e da indignação de Deus contra esse povo rebelde. E derrubarei a parede que rebocaste com argamassa fraca, e darei com ela por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento. Quando ela cair, vocês morrerão no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. E assim cumprirei o meu furor contra essa parede e contra os que a rebocar de argamassa fraca, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles a quem rebocaram, a saber, os profetas do povo israelita, que profetizaram acerca de Jerusalém, e vem para elas visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetiza do seu próprio coração,
e profetiza contra elas. Deus está mandando Ezequiel profetizar para essas mulheres, né? Que profetiza do seu coração e não pela palavra de Deus. E Deus está mandando Ezequiel profetizar contra ela, dizendo: assim diz o seu Deus, ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo e conservarei em vida almas para o vosso proveito? Pergunta a Deus através do profeta Ezequiel. Vocês me profanaram entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, matando aqueles que não havia de morrer e guardando vivo aquele que não havia de viver, mentindo ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aqui, eu sou contra as vossas pulseiras mágicas, com que vocês ali caçais as almas com aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltareis as almas, sim, as almas que vos caçais como aves, diz o seu Deus. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos para serem caçados, a sabereis que eu sou o Senhor. Diga, meu amor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do meu mau caminho e vivesse. Portanto, não tereis mais visões vãs, nem mais farei adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor, né? Isso é o que o profeta Ezequiel está falando ao povo de Deus, né? Por causa desses falsos profetas no meio do seu povo. Ô, foi, meu amor. Você pode, quando você terminar aí, você compra um batom de chocolate com eu? Compro. Eu queria tanto batom de chocolate. E é, meu amor. Tá, quando o papai terminar aqui, tá certo? Eu quero 2. Tá certo. Meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira, porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus. Vamos passar a leitura agora no livro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, que retrata o castigo dos idólatras. O castigo dos idólatras, né? O que é uma pessoa idólatra? Né? O que é uma pessoa idólatra? Bem, meus amados irmãos e irmãs, uma pessoa idólatra é uma pessoa que se ajoelha ao pé de uma imagem de escultura, que ora para uma imagem de escultura, que faz pedido a uma imagem de escultura, né? E que cultua uma imagem de escultura. Isso é idolatria. Também é idolatria você dizer: ah, eu amo o cantor fulano de tal. Isso é idolatria.
Ah, eu amo o jogador fulano de tal. Também é idolatria. Dentre outras coisas mais. É idolatria também, tá? Então vamos falar o castigo das pessoas idólatras, né? Pessoa que idolatra qualquer coisa. Vamos ler. Então vieram a mim alguns homens, diz Ezequiel. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos do povo israelita e se assentaram diante de mim, Ezequiel. E veio a mim a palavra de Deus, né? E veio a mim, Ezequiel, a palavra de Deus dizendo para esses homens que estão sentados à minha frente, e disse: estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, às suas estátuas de escultura, de homem, de mulher, de animais, de aves e até de répteis, e puseram o seu tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Pergunta Ezequiel. Portanto, fala com eles, diz Deus para Ezequiel, né? Então diz Deus para Ezequiel falar com ele e dizer: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem do meio do povo israelita que der lugar no seu coração a seus ídolos de homem, de mulher, de animais, de aves e de répteis, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, lhe responderei nisso conforme a multidão dos seus ídolos, né? Então, quando aparecer um profeta no meio deles, para falar para eles, é o próprio Deus quem vai falar. Ele não vai deixar Satanás falar mais por ele. É o próprio Deus quem vai falar para esse povo conforme a multidão de seus ídolos, porque eles criaram, né? Eles criaram muitos templos, muitas igrejas e colocaram as suas estátuas lá dentro, estátua de homem, de mulher e etc, né? Dentro dessas igrejas. Nesse tempo aqui, muito antes da vinda de Cristo. Isso já acontecia, né? Que agora se tornou Igreja Católica, né? Nesse tempo não se chamava Igreja Católica, não. Veio se chamar depois do apóstolo Paulo. Essas igrejas aqui de Satanás é que veio se tornar católica, né? Mas antes não era. Mesmo antes da vinda de Cristo, essas igrejas de estátua de escultura já existia, criada pelo próprio povo que era de Deus, né? Criadas pelo próprio povo que era de Deus, que se tornaram rebeldes e foram para Satanás para criar suas igrejas de estátua de esculturas, muito antes da vinda de Cristo, como está escrito aqui, né? Para que possam apanhar o povo israelita no seu coração, porquanto todos são alienados. Olha só, né? Esse povo tornaram-se alienados diante de mim pelos seus ídolos, fala Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo, Deus está falando através de Ezequiel que o seu próprio povo, a sua herança,
que foi para Satanás, né? Esses israelitas, eles no seu coração, todos são alienados por causa dessas estátuas de esculturas que eles criaram e colocaram nas suas igrejas lá naquele tempo, muito antes da vinda de Cristo, né? Portanto, diz Ezequiel a esses israelitas, assim diz o Senhor, convertei-vos, né? Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, né? Deus está mandando Ezequiel, falar para esse povo que criaram as suas igrejas de imagem de escultura, de ídolo, para se converter, para se desviar o seu rosto de todas as vossas abominações, né? Toda a igreja, seja católica, seja de Buda, seja de Umbanda ou outra qualquer que tem ídolo lá dentro, é abominação a Deus. O próprio Deus é quem está falando aqui, né? Deixais os vossos ídolos, desviai dele o seu rosto, e de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem do meu povo entre os israelitas ou dos estrangeiros que peregrina no meio do meu povo, que se alienar de mim e der lugar no seu coração para adorar a imagem de escultura e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, exterminá-los-ei do meio do meu povo, e ele saberá que eu sou o Senhor Deus, né? Então Deus está dizendo, através do profeta Ezequiel, que aquele que for se ajoelhar, que for cultuar a uma estátua de escultura, né? Orar, cultuar, se ajoelhar a uma estátua de escultura dentro de uma igreja, Deus está dizendo que vai exterminar essa pessoa do meio do seu povo, para que ele saiba que ele é Deus. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu sou o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-los-ei do meio do meu povo israelita, diz o Senhor. Deus está prometendo que não vai falar nenhum engano, mas se esse profeta falar algo de engano que não foi ordenado por Deus, Deus vai estender a sua mão contra ele e vai destruir ele do meio do seu povo, os israelitas aqui, como também nos dias de hoje, né? Todas as pessoas hoje, todas as pessoas dos dias de hoje que cultua imagem de escultura, que oram para a imagem de escultura, que pedem coisa às imagens de escultura, essas pessoas serão destruídas, porque estão com Satanás e não alcançarão
a salvação e a vida eterna, se não abandonar essa prática. Levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa do povo de Deus não se desvie mais de Deus, no mais se contamine com todas as suas transgressões dentro da lei de Moisés, dos estatutos e das ordenanças e também da lei de Cristo nos dias de hoje. Mas que sejam eles povo de Deus e seja eu o seu Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Dando continuidade agora, meus amados irmãos, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14. A segunda parte da leitura desse livro, a justiça dos castigos de Deus. A segunda parte do livro de Ezequiel, para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel. E aqui retrata, na segunda parte de Ezequiel 14, do versículo 12 em diante, a justiça dos castigos de Deus. Vamos ler, vamos ler. Veio ainda para mim a palavra do Senhor, eu, Ezequiel, dizendo: quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o báculo do pão, e enviarei contra ela a fome, e dela exterminarei os homens e seus animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor, porque os outros são de Satanás, rebeldes, desobedientes a Deus, né? Se eu fizer passar pela terra besta-feras e estas assolarem, de modo que ela fique desolada, sem que ninguém possa passar por ela, por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, no meio de Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filho, nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, a terra, porém, seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, de modo que eu extermine dela homens e animais, ainda que aqueles três homens, né? Ainda que aqueles três homens, Noé, Daniel e Jó, né? Ainda que aqueles três homens, Noé, Daniel e Jó, tivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para exterminar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dessa terra, vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, eles não livrariam
nem seu filho, nem sua filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus: quanto mais quando eu vier contra Jerusalém, os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, para exterminar de Jerusalém todos os homens e seus animais. Mas, se ainda restarem nessa cidade algum sobrevivente, que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem até convosco, vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficarei assolados do mal. E ficarei consolado do mal, desculpem. E ficareis consolado do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, até de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolado quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que eu não fiz sem razão tudo quanto nela tem feito, diz o Senhor. Então, né, Deus vai castigar muitas pessoas, mas tem pessoas que Deus vai livrar, como essas daqui, né? Vai ficar consolado do mal que Deus trouxe para Jerusalém, né? E tudo quanto ele trouxe sobre Jerusalém. Mas esse povo, em obediência a Deus, serão consolados quando eles veem o caminho dos seus feitos. E Deus saberá que não fez razão, em razão de tudo quanto nela tem feito, né? Por causa da rebeldia dos outros, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira, vamos passar agora a leitura final dessa live de hoje. Espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo. Compartilhem, né? Deixa aí um gostei. Comentem. Faça alguma pergunta, tire sua dúvida, tá? Mas compartilhem bastante para que outras pessoas possam ouvir essa palavra para a edificação da fé, para a salvação e vida eterna. Vamos ler agora no livro de Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15. O ramo inútil da videira, né? O ramo inútil da videira, que é os israelitas, né? O ramo inútil da videira são esse povo rebelde, são esses israelitas, né? Vamos ler o ramo inútil da videira em Ezequiel capítulo 15, capítulo final da leitura de hoje dessa live. Que Deus abençoe cada um de vocês por estarem aqui me ouvindo. De novo veio a palavra de Deus para mim, Ezequiel, dizendo que mais do que qualquer outro ramo é o da videira, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Veio a palavra de Deus para Ezequiel dizendo que mais do que qualquer outro ramo é o da videira, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Tema-se dele a madeira. Toma-se dele a madeira para fazer alguma obra. Não é tema-se, é toma. Toma-se dele madeira
para fazer alguma obra, ou torna-se dele alguma estaca para lhe pendurar alguma coisa, eis que é lançado no fogo para servir de pasto. O fogo devorará ambas as suas extremidades, e o meio dele fica também queimado. Serve para alguma obra? Pergunta. Ora, quando estava inteiro, não servia para obra alguma. De quem o próprio Deus está retratando aqui nessas palavras? De quem, né? É que Deus está falando aqui através do profeta Ezequiel. De quem? Do povo dele, do próprio povo dele, os israelitas, né? Esses ramos do qual está sendo falado aqui em Ezequiel capítulo 15, esse ramo é o povo israelita, é o povo que era de Deus e que agora estão com Satanás por causa da desobediência, né? Eis que é lançado no fogo para servir de resto, o fogo que devora ambas as suas extremidades, e o meio dele fica também queimado. Serve para alguma coisa? Pergunta a Deus através do profeta Ezequiel. Ora, quando estava inteiro, quando esse povo ainda estava inteiro, não servia para alguma obra, né? Não servia para obra alguma. Quando estava inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos estando consumido. Eu, carbonizado pelo fogo, se faria dele qualquer obra, né? Não faz, porque está queimado, não tem como, né? Deus quer dizer com essa palavra aqui que o seu povo está sendo queimado, ou vai ser queimado no último dia no lago de fogo, porque não tem mais cura por causa da sua desobediência. Portanto, assim diz o seu Deus: como entre as árvores do bosque é o galho da videira, que entreguei para servir de pasto ao fogo, assim entregarei os habitantes de Jerusalém para o fogo, né? Que já foi entregue, né? Isso aqui está retratando coisas passadas que aconteceu ao povo em Jerusalém, quando Nabucodonosor capturou todo mundo e botou fogo em Jerusalém, né? Então, entregarei os habitantes de Jerusalém e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os devorará. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Farei da terra de Jerusalém uma desolação, porquanto eles houveram traiçoeiramente, diz o Senhor Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, né? Deus está falando para o seu povo, os israelitas, através do profeta Ezequiel, né? Que Deus vai queimar todos eles, né? Porque eles continuam desobedientes, mesmo Deus falando que eles deu ele para servir de pasto, mas eles não quiseram. Então Deus vai entregar todos esses habitantes aí de Jerusalém para ser queimado no fogo, por causa da desobediência à lei de Moisés,
aos estatutos da lei de Moisés, aos profetas que Deus enviou para exortá-lo e em Deus principalmente. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui na minha live ouvindo essa leitura. Espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo, comentem, deixem aí um gostei e voltarei em breve. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e felicidade e até a próxima. Vou encerrar essa live de hoje.